parte. Mas lembrar que esse espírito permanece vivo, morando em outro lugar, já é motivo de um consolo para a gente. Hoje, curiosamente, estava até contando, eu estava a caminho, falei, sempre saio, trabalho no centro da cidade, não é pertinho, né? Então, 6 horas eu saio para chegar com tranquilidade. Quando falta, assim, uns 10 minutinhos para as 6, meu chefe me liga, minha mãe acaba de falecer. E, curiosamente, eu nunca tinha visto meu chefe chorar. Ele é aquela pessoa sempre sorridente. E aí eu falei, bom, a gente precisa agora ser espírita. Aí conversei com ele, muito obrigado pelas suas palavras. Eu falei, olha, tenha certeza de que ela permanece viva, só que agora ela vai morar em outro lugar, que não é mais aqui. Isso é importante a gente poder dizer às pessoas com convicção. Aí, é claro, né, o trabalho permanece, já me chamaram para continuar trabalhando por mais uns instantes, mas aqui eu cheguei. E a espiritualidade é tão boa, porque no dia que eu ia chegar atrasado, a música estava aqui, por uma pessoa que, por um acaso, tem o mesmo nome que eu, olha só. Então, a gente vai falar desse retorno. A primeira questão, o que acontece? O que sucede à alma no instante da morte? A resposta simples, volta a ser espírito. Isto é, volta ao mundo dos espíritos, de onde ela se apartara, de onde ela saiu momentaneamente. A gente reencarnou, saiu por um período do mundo espiritual. Então, eu voltei para o mundo espiritual. Interessante a gente pensar que a gente está sempre indo e voltando para esse mundo espiritual, né? A simplicidade que a espiritualidade trata, ele voltou de onde ela já saiu. Pensar que esse período aqui no corpo é momentâneo. Isso muda. Porque algumas vezes a gente está tão preso às questões da matéria que parece que aqui é o verdadeiro lugar. É o contrário. Né? Muito bem. E aí a gente continua no nosso livro dos Espíritos. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Depois da morte eu deixarei de ser Karina para ser João? Deixarei de gostar de dançar forró para gostar de uma outra coisa que não tem nada a ver? Por exemplo? Não. Vou continuar no mundo espiritual gostando de ouvir música brega, não tem jeito. Porque essa é, neste momento, a minha individualidade. Já contei para vocês um lado, vocês não sabiam. Né? Os vizinhos sabem. Ela jamais a perde. Que seria se ela não conservasse? Durante muito tempo, se teve uma ideia de que nós desencarnávamos e iríamos se misturar, virar um todo universal. E os espíritos deixam bem claro que não, eu vou continuar sendo eu, levando o meu jeito, da minha forma, e vou mudar quando eu tiver que mudar do mesmo jeito que acontece aqui. Então, eu permaneço com a minha individualidade. Se a Karina aqui é uma pessoa bem-humorada, ela permanece bem-humorada. Se gosta de futebol, continua a gostar de futebol. Isso é muito interessante. Como é que a gente comprova a alma, a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Como é que eu provo que a Karina continua sendo Karina se ela não tem mais o corpo físico? Olha que legal. Eu continuo a ter um fluido que é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, o seu corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. Então, eu desencarnei e no mundo espiritual eu vou aparecer desse mesmo jeito. Quando os espíritos eles vêm na reunião mediúnica, eles vêm com a aparência da última encarnação. Então, a gente reconhece. A gente sabe que ele é ele. Olha que interessante. Isso prova a individualidade. Uma das questões muito interessantes que acontecia com o Chico
é que quando ele psicografava, vinha a letra do espírito. Olha que interessante. Se fizesse um teste, dizia, olha, é a mesma letra, porque a mão do Chico era tomada, então a caligrafia era igual. Muitos médiuns psicógrafos não acontece esse processo, porque às vezes a mensagem é apenas pela mente, pela audição, pela intuição, mas não tem a mecânica da mão. No Chico também tinha. Então ele psicografava com a letra do espírito. A prova de individualidade. Tem até nos bastidores a Humberto de Campos. Ele trouxe várias mensagens, mas Humberto de Campos tinha uma vida. E aí a família tentou criar um processo contra o Chico. Não, é Humberto de Campos, sim. É a escrita dele, é a mensagem dele. Então, o direito autoral é da família, não é do Chico. Mas aí, quando entraram com a ação judicial, o juiz disse, direito autoral é para quem está vivo, encarnado. Não existe direito autoral desencarnado. E aí, Humberto de Campos troca o nome, Irmão X, para que não acontecesse. Para vocês verem que, quando a família entra com uma ação judicial, é porque ela tem absoluta certeza que é o espírito. Aí agora vocês vão entender por que tem tanto nome bonito em livro espírita, não tem? Aniceto, Telésforo. Aí você diz assim, nossa, cada criatividade. Tem uns nomes muito esquisitos, não é? Segismundo. Eu fico pensando, de onde é que a espiritualidade tira isso tudo? Ué, mas se ela coloca o nome correto, entra a ação judicial, a pessoa fica dizendo, sou eu. Então, muitas vezes, é necessário esse anonimato, porque a mensagem que está no livro é para todos. Então, para vocês verem o cuidado. Quando virou Irmão X, acabou o problema. Mas comprovou a individualidade daquele espírito, é ele mesmo. Tá? Aí eu fiquei mais tranquila com os nomes diferentes, né? Porque eu dizia, não é possível, gente, eu não conheço um Telésforo. Não conheço, nunca vi um Aniceto, eu nunca vi esses nomes, né? Aí você vai lendo, André Luiz tem. Aí a gente vai entender que tudo tem uma providência maior. Né? A alma nada leva consigo desse mundo. Se a gente não ler a resposta, a gente já até saberia. Eu não levo nada. Nada a não ser a lembrança e o desejo de ir para o mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. E eu não vou levar meu karaokê, meu microfone. Não vou poder para cantar meu forró, mesmo desafinado. Eu não levo nada material. Tem um ditado que diz que caixão não tem gaveta, não é assim? O que eu levo? Sentimento. Conhecimento adquirido, amor. Tudo que é do espírito, nada que é da matéria. Aí ele já vai falando. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa a terra. Quanto mais eu sou apegada... Tem uma história que eu morro de rir. Eu trabalhava num prédio e, de repente, era um órgão público, houve um alarme de incêndio. E aí disseram assim, todas as pessoas precisam descer agora até que eles vissem se tinha risco ou não de incêndio. E aí eu tinha uma chefe, ela dizia, mas calma, cadê meu batom? Cadê meu batom? Meu Deus, meu estojo de maquiagem! E a gente dizendo, desce! Desce! Ela, mas calma, peraí, meu estojo... Aí carregaram ela, sai sem estojo de maquiagem mesmo. O que isso às vezes acontece? Apego à matéria. Mesmo com a notícia de um possível incêndio, ela relutou em descer por conta do batom. Tudo bem que o batom é bonitinho, né? Mas não vale, né? Então, às vezes, esses apegos que a gente tem à matéria nos prendem. Muita gente desceu rapidinho, foi lá, esqueceu carteira, esqueceu tudo, desceu e depois pegou.
E ela relutou, até que desceram, tu vai deixar tua maquiagem aí, vai embora. Graças a Deus, era um alarme falso, não aconteceu nada, mas ali era um teste de quantas vezes a matéria pega a gente. Né? Quantas vezes isso... Aí o espírito desencarna, imagina, desencarnou pensando nos tojos de maquiagem, que situação. Em vez de ele estar pensando nas questões dele, ele está aqui. E aí esse afastamento do corpo, da matéria, ele vai ser mais difícil, porque o pensamento dele está lá. Então tem a gente que está assim, meu Deus, vou desencarnar, a herança, a partilha, como é que fica meus filhos? Está vibrando ali. Né? Às vezes é até melhor que o que seja possível resolver, você resolve logo. Faz partilha, deixa o bem para evitar ao máximo que essas preocupações nos abalem muito, o que for possível, porque também tem muita coisa que não está no nosso controle, né? Mas é só para a gente dizer que esses apegos muitas vezes nos atrapalham. Muito bem. Vamos continuar. É doloroso essa separação da alma e do corpo? É doloroso esse processo de desencarnação? Não. Leva até um susto. Olha que interessante. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A gente tem tanta coisa, dengue, virose, gripe, febre. Tem várias doenças que causam um sofrimento ao corpo físico. Então, ele está dizendo que é muito comum que essa dor seja maior aqui, que não é doloroso essa separação. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimenta no instante da morte são um gozo para o espírito que se vê chegar ao termo de seu exílio. Muitas vezes, inclusive, há situações que o corpo físico está doente, né? Está trazendo muitas limitações àquele espírito. Então, sair é uma liberdade. Eu deixei esse corpo que está me dificultando. Talvez tenha dado alguns pontos de interrogação, mas a gente vai explicar isso nos próximos, tá bom? Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Ele está dizendo, é muito comum isso na velhice. A pessoa vai envelhecendo, envelhecendo e desencarna. E aí, como o corpo vai perdendo a força aos poucos, é natural. Desencarnou. Eu tenho uma amiga que a mãe dela desencarnou recentemente. Foi da seguinte forma. Ela almoçou com a mãe, e aí a mãe falou assim, depois do almoço a mãe gostava de tirar um cochilo. Aí falou assim, vou lá tirar um cochilo, depois do cochilo a gente vai comer aquele bolo com café de tarde. Tá bom. Mãe, quer dormir aqui? Não, minha filha, deixa eu dormir na minha casa, eu gosto de cochilar na minha casa. Mas lá para as 4 horas eu estou aqui para tomar café com bolo. Tá bom. Aí deu 4 horas, a mãe não veio, ela ligou. Chegou lá, a mãe estava deitadinha, dormindo, tinha desencarnado. Já estava idosa, foi o quê? A lâmpada que se apagou. Quando chegou o médico falou, olha, não teve nenhum sinal de debate, de rigidez, de alguém que tentou. Foi realmente uma desencarnação, ao que tudo indica, foi. Né? Então, isso é muito comum acontecer. Muito bem. Como é que acontece, como é que se opera essa separação? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Desgastado esses laços, partido. É interessante que os espíritos usam a palavra laço. Você dá um laço, você tira o laço. Não é alguma coisa que se quebra. Uma coisa que se quebra de uma maneira radical, normalmente é doloroso.
um laço que desata é mais leve. Vocês perceberam o cuidado com as palavras? Né? A separação, ela acontece, ela se dá instantaneamente por uma brusca transição? Tem alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Nossa, como se fosse assim, tem uma linha, aqui nasceu, aqui morreu, aqui está vivo. Né? A forma como Kardec pergunta, não. A alma vai se separando do corpo aos poucos, ou seja, se desprende gradualmente, não escapa como um pássaro cativo que se restitua subitamente à liberdade. Não é igual você ter um passarinho na gaiola, abriu a porta e o passarinho saiu correndo. É devagar, calma, é um processo. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, se desamarram, se libertam, não se quebram. E aí, a gente vai ter aqui um relato dizendo o seguinte: esse despreendimento do corpo não é subitamente, não é rápido. Ele é gradualmente, mas eu coloquei um amarelinho ali. É uma lentidão que varia, muito variável conforme os indivíduos. Não é igual à desencarnação para todos. E aí ele vai explicar por quê. Em alguns é rápido. Pode-se dizer que o momento da morte e habilitação em apenas algumas horas. Passou ali aquele tempinho, já foi, desencarnou. Em outros, naqueles cuja vida foi toda material, sensual, o desprendimento é menos rápido, pode durar algumas vezes, dias, semanas, até meses. Imagina. Aí, por isso que eu quis dar o exemplo dos tojos de maquiagem. Eu não consigo, às vezes, me libertar de coisas que me prendem ao corpo físico. Vamos lá, batom é caro? Olha que ela está falando. Estava ali. Sai porque tem risco de incêndio. Espera aí, cadê meus tojos de maquiagem? Vamos lá. Não, espera. Eu tenho que achar onde eu botei o batom. Olha o apego. Isso, às vezes, acontece sem que a gente se dê conta. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para fazer na vida um treinamento de entender que a matéria passa. Quanta gente eu vejo sofrendo porque um dia esqueceu o celular em casa. Esqueceu o celular um dia, esqueceu. Ai, meu Deus, o que vai acontecer agora? Eu não vi as notícias. Calma. Excelente oportunidade de exercitar o desapego ao celular. Né? Quantas vezes qualquer coisa que a gente não tem naquele momento gera um... Então, olha que legal, a Casa Espírita pede para a gente chegar aqui e desligar. Para a gente começar a pensar que a gente pode ficar sem esse aparelhinho. E tudo bem, né? Muito bem. Então, esse momento ele é diferente para cada espírito. Muito bem. Quanto maior a evolução, mais fácil esse afastamento do corpo físico. E é fácil da gente entender isso. Aí eu trouxe aqui um exemplo que está no livro Os Mensageiros. É a desencarnação de Fernando. Fernando estava lá 60 dias, sofrendo de uma leucemia num quarto de hospital. Já estava alguns dias em coma, mas existia o médico espiritual. Não estamos falando do médico físico. O médico espiritual, ele percebia que para desprender Fernando do corpo físico, tinha que ter um auxílio magnético. Aí ele percebeu que tinha 2 senhoras desencarnadas, uma mãe e uma parente próxima, além dos familiares encarnados aflitos. Todo mundo estava aflito. Ah, meu Deus, como é que fica Fernando? E agora? E aquele pensamento vai sendo irradiado para o Fernando. Ah, e agora como ele fica? A minha mãe,
o irmão dela estava no hospital. E aí falaram, olha, ele está hospitalizado já e a gente não sabe quanto tempo. Eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, chegando no hospital, toda a família se reúne, vamos fazer uma oração e pedir. A família evangélica não tem problema, nós vamos pedir a Jesus que o console, que o ampare e que auxilie, porque se a gente falar em Jesus, não afeta e não fere outros religiosos. Os familiares deram as mãos e fizeram uma oração. Quando terminou a oração, abaixou a cabeça e desencarnou. O que aconteceu ali? Ele estava precisando daquele auxílio magnético para fazer uma desencarnação que já tinha que acontecer. Não é que a prece criou a desencarnação. Ela facilitou um processo que já tinha que acontecer e que não tinha acontecido, talvez pelas vibrações mais pesadas que estavam ali. Quando se fez a oração, como a gente falou em Jesus, a família ficou tranquila. E esse não é momento de discutir religião. Nenhum momento é. Mas esse momento de sofrimento, a família se dá a mão, seja evangélico, católico, espírita. E aí fizemos. Mas a gente vai continuar. Não havia nada a fazer senão o desligamento, situação do meu tio. Aniceto recomendou que concentrassem possibilidades de observação, e foi possível notar um foco de luz mortiça no centro do crânio, esclarecendo que aquela luz era a mente, cuja definição ainda não há no conceito humano, então ele não estava bem. Aí, Aniceto coloca a mão, a destra sobre a fronte de André, e ele pode ver o templo sagrado do corpo humano, com todos os sistemas responsáveis pela manutenção da vida sendo atacados pela flora microbiana. O nosso amigo não estava bem. Pelo excesso de intemperança, ou seja, por uma falta de moderação que ele teve na vida, que a gente não sabe qual era a moderação, se era alimento, se era bebida, se era no falar ou no agir, ou toda junto, o homem estava sendo expulso do corpo por não prezar os dons da vida. Tinha que desencarnar, não tinha mais jeito. A aflição dos encarnados emitia recursos magnéticos para ele. Ah, meu Deus, e agora? E ele está mal mesmo. E aí a pessoa vai, um conjunto de pessoas vibrando negativamente para ele. Essa vibração afetava e dificultava a atuação da espiritualidade. E aí era preciso neutralizar esses fios cinzentos, fracamente iluminados, que ligavam os parentes ao enfermo quase morto. Tinha que ser feito alguma coisa. E aí, qual foi o recurso da espiritualidade? Isso é lindo. Aniceto magnetizou o agonizante. Instante depois, o médico encarnado deu boas notícias à família. Gente, ele teve uma melhora súbita. Vão para casa descansar. Como é que fica a família? Graças a Deus, Senhor, agora ele vai se recuperar. Quais são os pensamentos que a família passa a emitir? Amor, solidariedade, confiança, fé em Deus. Retira aquela vibração pesada que estava sendo enviada para ele. As 3 senhoras aliviadas se retiram. Aí, agora que a gente retirou aquela camada energética pesada, ele começa a realizar a desencarnação do Fernando. Tá? E aí ele vai dizendo que é um processo, começa na cabeça, vai até o corpo. O corpo de Fernando estremece e chama a atenção do médico, mas ele já estava desencarnado. Olha que interessante também essa colocação. A espiritualidade retira. Depois da retirada, o corpo treme. Mas o espírito já não estava mais lá.
Então, muitas vezes, aos nossos olhos humanos, a gente pode ver um sofrimento que não tem. Olha só que interessante. Porque a gente pensa assim, Tremeu está sofrendo, não sei, o espírito já pode ter sido retirado. É os nossos olhos da matéria. Quando a gente estuda esse caso, a gente pensa numa coisa que talvez você já tenha ouvido. Muitas vezes a pessoa, antes de desencarnar, melhora. Vocês já viram isso? E melhorou e desencarnou logo depois. Por quê? Descobrimos. Para que a espiritualidade possa fazer esse processo de modo amoroso e protegido do espírito. Cairinho, então o que a gente vai fazer se eu vou visitar a pessoa e estou sofrendo? Reza. Senhor, não está fácil para mim, mas você sabe de todas as coisas. Ampara esse que está aqui, faz o que for melhor para ele. Né? Ajuda no que for possível que eu não sei, me ajude a me resignar. Talvez a oração seja suficiente até para que ele não desencarne. Mas se ele tiver que desencarnar, não dependendo da nossa oração, essa desencarnação será mais tranquila e com menos sofrimento. Quando eu li isso, eu falei, gente, eu tinha uma tia que dizia isso. E, Karina, depois que melhora, desencarna. E quando eu li, eu entendi a espiritualidade atuando para tornar o melhor possível para aquele que vai. E aí, sabe o que a gente descobre com isso? Que nenhum espírito está sozinho. Que ele tem amigos espirituais, não é só você a pessoa que cuida. Ele continua tendo espírito protetor e familiares que já desencarnaram e que muitas vezes vão receber. Nós é que, às vezes, na nossa visão acanhada e materialista, que acha que é só a gente. Mas não. Muito bem. Aí, olha o que a gente diz aqui. Ele não falou que o corpo do Fernando estremeceu, mas ele já tinha se retirado? Casado André Luiz com Kardec. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? O espírito pode ser retirado quando o corpo ainda tem alguns sinais vitais? Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Pode. Olha que interessante. Nada mais há que vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesma. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Então, às vezes, o espírito sai e o corpo ainda continua por um tempinho, realizando algumas funções. Só o espiritismo pode dizer isso para a gente, né? Muito bem. Aí, vou seguir um pouquinho que eu queria trazer isso aqui. Que sensação o espírito ele passa no momento em que ele reconhece, desencarnei? Depende. Se ele praticou o mal, ele vai se sentir envergonhado. Você já imaginou a gente passar a vida, vou pensar assim, acumulando um dinheiro que eu não levo? Imaginando que eu pratiquei o mal, matei alguém e que não adiantou nada? Então, a desencarnação, muitas vezes, mostra o espírito a realidade da vida. Mas também de outra maneira. Já imaginou você perceber que todo mundo que você ajudou está ali de braços abertos te esperando? Né? Então, há, nessa vida após a morte, um conhecimento mais amplo de que a gente é espírito imortal. Né? Muito bem. Com a alma dos justos, ela se sente aliviada de um grande peso. Mas eu quero muito trazer para vocês... esse aqui. Essa era a questão que eu quero trazer hoje. Olha que legal.
O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Sim. Gente, que legal, eu vou encontrar pessoas. Então eu posso me afastar de um e reencontrar outros. Olha que interessante. Muitas vezes aquele seu conhecido vem receber na entrada do mundo dos espíritos e o ajuda a se desligar das faixas da matéria. Então, de repente, tem alguém lá, Karina, deixa o karaokê, minha filha, vai cantar outra coisa, sossega. Estou fazendo aqui a brincadeira, né? Porque a gente se acha muito desprendido, né? Aí, quando o teu sobrinho pega o microfone, quando alguém deixa cair, a gente percebe se a gente é desprendido mesmo. Não é assim? Às vezes é assim, a minha máquina de lavar quebrou. Como a minha máquina de lavar pode quebrar? Ó, vou fazer a mudança, o senhor vai tomar cuidado para não arranhar, hein? Ela é quase parte da minha vida. Depois eu falei, gente, como é que eu disse para o cara da mudança que a máquina de lavar é quase parte da minha vida? Aí a gente vai vendo apegos que a gente tem. Nós, mulheres, amamos máquina de lavar, não é verdade? É verdade. Mas aí a gente vai olhando. Realmente quebra, né? Aí, olha só. Vão ter desencarnados que vão me ajudar. E a cada um de vocês a deixar a nossa matéria de lado. Calma, Karina, esse é só um equipamento, né? Encontra-se também com muitos que conheceu e perdeu de vista durante a vida terrena. Quantas pessoas passam pela nossa vida durante a encarnação que a gente não percebe, não lembra mais, né? Vê os que estão na erraticidade no mundo espiritual, como vê os encarnados e os vai visitar. Aí eu trouxe um texto que eu acho lindo. Está lá no livro A Vida Continua. Nesse livro, conta a história de uma companheira que desencarna, muito católica, e ela não percebe que ela desencarnou. Uma grande dificuldade que acontece dela não perceber que desencarnou é que ela tinha um grande problema nos rins, foi submetida à cirurgia, e ficou tão bem que ela pensou, não, eu não desencarnei. Eu devo estar numa clínica para recuperação emocional, tipo uma clínica psiquiátrica. Eu estou tão bem. Olha que interessante. E ela vai ser muito bem ajudada, porque a questão não é ser católica ou espírita, é o amor que ela trazia. Então, ela vai. E aí, uma das cenas desse livro é que ela é convidada para a casa de uma família. Aí, lá na família, olha que legal. Existe um pai, né? Olha só, o pai dedilhava um instrumento com grande maestria. Imagine alguém tocando uma música feliz. Feliz. Aí ela vê. Nossa, manifestei o desejo de ouvir. A nossa anfitriã foi à sala de música e foi um deslumbramento. O irmão Nicomedes revelava num mundo de alegria profunda, que irradiava da vida interior em forma de melodia. Imagine, a gente teve aqui a experiência da Karina cantando. Imagine alguém tocando um instrumento musical completamente feliz. A felicidade é tanta daquela pessoa na música que contagia. Nossa, que bonito. Olha como ela toca feliz. É o que estava acontecendo. Em dado momento, ele parece mergulhado num longo êxtase, toca como quem ora. A forma de tocar a música parecia uma oração. Aí a filha respondeu, nós estamos realmente muito felizes. O pai e a filha, no mundo espiritual, muito felizes. Sabe por quê? Ao que sabemos, minha mãe deve chegar essa semana. Ela está de viagem? Minha mãe vai vir da terra. Então o pai e a filha estão felizes porque a mãe e a esposa dele, que está na terra, vai desencarnar e eles vão recebê-la.
A gente nunca tinha pensado nessa ótica, né? Eles estão felizes, ela vai vir para perto da gente. Quando ela desencarnar, vão ter companheiros aqui chorando? Vão, encarnados. Mas desencarnados, eles estão tocando um piano felizes da vida, porque ela vai chegar. O que isso mostra para a gente? De que essa ideia de que o espírito está desamparado, muitas vezes está na nossa cabeça. Ainda que ele esteja numa região difícil, como André Luiz, a mãe estava lá olhando por ele. Porque o amor continua após a morte do corpo. O amor não se acaba. Aí a gente vai estudando a doutrina espírita e vai confiando em Deus. Aí é bonito. Porque aquela pessoa que eu amo continua sendo cuidada. Aquela pessoa que eu amo tem amigos, tem familiares que também amam ela. Não é só eu. Então, se nesse momento eu cuidava e não posso mais cuidar, porque ela desencarnou, alguém está cuidando dela. E quando eu li isso, eu falei, gente, a gente não imagina que no mundo espiritual tem alguém feliz. Ai, que bom, ela vai voltar. Né? Então, a gente queria aproveitar esses 2 minutinhos para falar. Tem um livro infantil chamado Meu Avô Desencarnou. E esse livro vai ser contado por uma menina de 9 anos, chamada Fernanda. E a Fernanda vai dizer que aqui na Terra é um grande aprendizado para todos nós. Estamos aqui para aprender, para crescer, para evoluir. Mas o avô dela estava doente. Segundo ela, os rins dele estavam precisando de alguns remendos. Ela vai falar na roupa, né? Ela vai dizer o corpo físico como se fosse uma roupa. E aí foi feito uns remendos. Mas, apesar dos remendos, o vovô precisou desencarnar. Ela até ficou triste. Mas ela termina o livro com uma frase que é linda. Ela diz assim: o meu avô chegou em casa antes de mim. Eu acho isso de uma profundidade enorme. Pensar o que é desencarnação? É alguém que chegou antes de mim. Que nós chegaremos. Mas o amor entre ela e o avô, entre o avô e ela, o amor não se perde. O afastamento da desencarnação, ele é temporário. Voltaremos a reencontrar os nossos entes queridos, voltaremos a abraçar, voltaremos muitas vezes a reencarnar juntos. Mas quando tem esse afastamento, a gente tem uma grande oportunidade de confiar em Deus, de praticar o desapego, que não é uma coisa ainda fácil para a gente. Então, vamos interrompendo hoje, mas que nesses momentos que a gente tem a desencarnação de alguém que foi, que a gente lembre que Deus permanece presente, que a espiritualidade não para de trabalhar, que se a gente precisar chorar, que a gente chore, mas que a gente também procure o abraço dos amigos encarnados, que é muito bom. Então, a gente se ajuda e segue em frente, porque Deus é amor. E Deus é amor para todos, encarnados e desencarnados. Que Deus nos abençoe. Esse é um tema delicado, né, que a Karina trouxe para a gente, mas depois dessa harmonização, dessa energia boa, e nós temos que entender esse processo, que é um processo que todos nós vamos passar, né? E a doutrina espírita nos traz muito bem esse consolo, né, de saber que a vida continua. Nós estamos aqui de passagem. Esse corpo é um instrumento para a gente viver experiências importantes para o nosso crescimento espiritual. Mas quando chega o tempo certo, a gente retorna. Deixamos o corpo e retornamos em espírito. Você vê com tanto cuidado, como a nossa irmã Karina falou, com tanto amigos do outro lado da vida. Mas não é porque a gente é espírito que a gente não vai sofrer, né? A gente não vai passar
pela dor da separação, ficar um tempo sem ver aquela pessoa querida, né? Aquele abraço, aquela mãe, aquele pai, aquele amigo, um filho, então. Mas a gente busca força na fé, né? Na compreensão das leis divinas, e a gente vai respirando e tocando a vida, né? Porque a vida continua para quem foi e para quem fica, né? Porque quem fica tem a missão de continuar o seu trabalho na Terra. E nós, que somos espíritas, temos o propósito de fazer a diferença aqui na Terra, né? De fazer alguma coisa legal, de tornar a nossa vida uma coisa bacana, de sermos um instrumento de amor. Isso é importantíssimo nós termos dentro da nossa mente. A importância de ajudar Deus na construção de um mundo melhor. Então vamos trabalhando as nossas dores. Eu sei que para várias pessoas aqui escutar isso foi difícil, porque mexe muito com a lembrança, a saudade, mas é importante, a doutrina espírita tem esse caráter de esclarecimento. Nós temos que ter certeza de que eles estão vivos e estão recebendo as nossas emoções, né? O nosso carinho, a nossa saudade estão recebendo, mas possamos filtrar isso para mandar energia só bonita para eles, uma saudade em forma de muito amor, para que eles do outro lado continuem firmes na caminhada. E com certeza eles estão orando por nós. Sabe que aqui na Terra não tem facilidade, né? Então, nesse momento, o que nós podemos fazer é orar, né? Orar por aqueles que passaram por esse período de vida aqui na Terra e hoje se encontram no plano espiritual. Então, vamos lembrar com muito carinho dos nossos queridos e de tantos irmãos que nós não conhecemos que precisam de prece também, precisam de carinho. Eu quero hoje pedir especialmente para a nossa irmã Francisca Alves da Silva, que desencarnou no dia 20/6, né, desse ano, né? Lembrar com muito carinho da minha irmã Sueli da Silva Maia, sua filha aqui presente, com muita alegria, né, aqui nessa energia bonita, e eu sentindo a presença da minha irmã aqui. Não pode ser diferente, porque nesse ambiente de amor é mais fácil o Espírito chegar e nos dar um abraço e fazer sentir o seu carinho, a sua presença entre nós, né? Então, que Deus abençoe com muito carinho essa irmã muito querida, Sueli da Silva Maia, né? E consolando aí a sua filha, Cláudia, presente, a minha irmã também, Sônia, e todos os familiares, né? Então, vamos continuar orando, porque é o melhor presente que podemos dar àqueles que partiram, é nosso amor, nosso carinho. E pedimos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. É o nosso carinho a todos esses entes queridos, a todas as nossas companhias espirituais, aos irmãos que estão no plano espiritual precisando de ajuda, de carinho, que essa energia que nós acumulamos aqui possa servir para acalmar, para harmonizar, para fortalecer todos esses espíritos, para que sigam sempre o caminho do bem. Graças a Deus. Então, a doutrina espírita, qualquer dia a gente vai trazer uma palestra que vai falar mais de fluidos, vai falar mais de energia, para vocês entenderem o poder da nossa palavra, o poder do nosso pensamento e atitude, a energia. E lembrar que o nosso corpo, 70% é água, mais mineral, tal, o que sobra, né? Nós somos água.
E água é energia. Então, nós temos um poder de produzir energia, magnetismo muito forte. E quando nós estamos reunidos aqui, escutamos a palestra de Karina, a música de Karina, olha a energia que nós produzimos aqui nesse ambiente. E como essa energia ela pode se espalhar e chegar onde nós quisermos. O primeiro lugar que nós pensamos é aonde? A nossa casa, nas pessoas que lá estão. Então, nós pedimos a Deus que leve um pouquinho dessa energia aqui presente para os nossos lares, para os irmãos que estão nos escutando, mesmo depois de alguns dias no YouTube, todos eles sejam envolvidos em muita luz e muita paz, que isso se espalhe em torno de nós, pela nossa comunidade, pelo nosso Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, pela nossa terra escola querida, e atendendo a todos os pedidos que nós colocamos na caixinha de radiação. Que esses irmãos sejam abençoados, que a equipe desta casa seja visitada e possa ajudar os irmãos da melhor maneira possível. Então, uma bênção muito especial aos nossos lares, onde é o nosso grande laboratório, aonde vamos desenvolver várias virtudes, se Deus quiser. Obrigado, Pai. E, continuando nessa vibração carinhosa, nós precisamos de saúde. Tudo que foi falado aqui é saúde mental, é equilíbrio, é força. E nós precisamos disso no dia a dia, né? Que as nossas células sejam energizadas com os nossos bons pensamentos, com as nossas boas atitudes, né? Com tudo, porque estamos gerando isso dentro de nós. Então, isso é saúde. E nós queremos pedir por alguns irmãos que estão muito necessitados, né? Primeiro, para o nosso irmão Mateus Maia Fardim, está com infecção urinária. A nossa irmã Mariana, isso é uma criança, eu peço muita ajuda à espiritualidade. A nossa irmã Mariana Maia Rocha, com alopécia, na rua Joaquim Meia, 104-304. Muita luz para que esses irmãos se recuperem. Também o nosso irmão Lucas Maia dos Santos, está com artrose no pé, no condomínio em Barra Sul, bloco 1, edifício Grumari, Barra da Tijuca. Então, que Deus possa ajudar, né? E eu quero pedir também, como estou sempre pedindo, pela nossa irmã Sônia Duval, continua internada no hospital da Unimed, leito 16, na Ayrton Senna, no CTI. E eu quero pedir com muito carinho, né, também para o nosso irmão Carlos de Azevedo Maia, que está no Hospital Memorial, aqui no Engenho de Dentro, no CTI, leito 12, não é isso, Cláudio? É. Então, é um irmão que está em fase terminal, como a nossa irmã Karina, né, descreveu alguns casos. Então, que Deus possa ajudar o nosso irmão Carlos nesse final de etapa do seu estudo aqui na Terra, que ele seja muito bem recebido no plano espiritual, com muita luz. Com certeza a minha irmã, esposa dele, que está no plano espiritual, vai estar lá ao lado dele para recebê-lo, ajudá-lo. Então, que desta casa, a Karina falou tanto em energias, né, que ajudam, né, seja como for, a vontade do Pai, que essa energia carinhosa chegue ao nosso irmão Carlos de Azevedo Maia, acalmando a mente dele, o espírito dele, e preparando para o retorno ao plano espiritual. E dando muita luz à sua filha aqui presente, muita luz aos familiares, para que entendam esse momento e mantenham a serenidade no coração. Então, Senhor Jesus, eu peço, vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo,
Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus pode, Deus vai, né? Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus, vai até os endereços, os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica. Vai aonde o nosso pensamento está indo, acompanha e leva essa energia bonita, de paz, de harmonia, a todos esses irmãos que estão em sofrimento e que precisam se recuperar, né? Então, que Deus possa abençoar os nossos irmãos que estão pela rua, os nossos irmãos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos. Lembrando também do nosso irmão Roberto, né? Que já foi conselheiro da nossa casa. Ele está no Hospital Rios d'Or, no CTI, que Deus possa abençoar o nosso irmão Roberto. Bem, estamos chegando ao final da segunda parte do nosso trabalho, que as águas do ambiente sejam fluidificadas, né? E que o nosso corpo seja fluidificado, 70% de água, que nós possamos hoje sair daqui mais leve, fortalecidos para a nossa luta aqui na Terra, tendo a alegria de viver, apesar dos problemas, das dores que fazem parte da nossa vida. Obrigado, Pai. Pedimos permissão a Deus para encerrar a segunda parte do nosso trabalho, agradecendo a cada um de vocês que vieram nos ajudar na sessão de hoje, vieram participar. Que Deus abençoe a todos, né? E possamos continuar no nosso trabalho, né? Com muito carinho, com muito amor. Lembrando que nós ainda podemos fazer a inscrição para a operação espiritual. Quem quiser, é só fazer inscrição com a Leila. Leila. Está aí, está lá atrás, a Leila, está lá atrás. Tá, então, quem quiser se operar, pode fazer a inscrição ainda. Ok? Lembramos da nossa sessão de quinta-feira, às 15 horas. Lembramos também do nosso projeto de autocura, que nós vamos iniciar em agosto. As inscrições estão abertas, né? Vamos procurar a nossa irmã Adriana. Cadê a Adriana? Está aqui. E a prancheta, quem quiser. Eu estou precisando do telefone do seu João. Cadê o seu João? Está ali. Telefone, celular. Tem que colocar ali, ok? Então, é um projeto lindíssimo, vale a pena. Também vou participar, também quero me curar, né? Refletir bastante. Então, vai ser logo a primeira quinta-feira de agosto, já começa. Ok? Vai ser muito importante. Agradecer a todos pela ajuda na nossa festa junina, pela ajuda que deram hoje aí, né, no macarrão. Acho que ainda tem mais um pouco lá. Né? Que mais que eu tenho que falar? Estou meio... Acho que é isso, né? Então, convido a todos para a última parte, quero paz, e que Deus abençoe vocês no retorno aos seus lares. Graças a Deus.